César disse a famosa frase, alea jacta est, que eu gosto de traduzir como a jaca está lançada. A tradução correta é mais sem graça, a sorte está lançada, mas é a mesma coisa, depois que a sorte ou a jaca estão no ar, não há o que se fazer. Provoque em casa um programa em quarentena. E para me ajudar nesses pensamentos pandêmicos, hoje eu convidei um filósofo familiar a você aqui da TV Cultura. Mas fique esperto, o cara não é daqueles que dá like fácil, não. Mesmo entre amigos. Bem-vindo, Luiz Felipe Pondé. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, Tass. A gente pode ter um papinho pisando na jaca, já que você falou da jaca. Vamos pisar na jaca e com você em casa vai ser mais gostoso ainda. Ô, Pondé, a nossa vida está em suspenso, né? Esperando a sorte ou o espatifamento dessa jaca. O pessoal lá da internet, os ativistas, diz que nós vamos sair melhores dessa pandemia. Mais solidários, mais iluminados. Você acredita nisso? Não. Assim, vamos colocar um não gradual. Eu acredito que algumas pessoas, principalmente se elas têm condições materiais de vida, poderão ter certas epifanias diante do que está acontecendo. Tipo, não gosto do meu trabalho, não gosto do meu casamento, a minha vida não está boa. Mas isso se ela tiver uma graninha, for bonitinha. Porque a maior parte dos brasileiros não tem esse estilo cozinhar brócolis, conversar com planta e fazer live com cachorro, né? Agora, se a gente olhar para a história, Tass, a humanidade já passou por muitas epidemias, e piores que essa. E não há nenhum indício que ela tenha mudado. Então, essas pessoas que falam que a humanidade vai ficar mais solidária, mais linda, acho que está fazendo marketing pessoal mesmo. Tem um masoquismo nisso, assim, Deus me castiga, eu fui um mau menino. Tem um componente masoquista nisso daí? Eu acho que tem tanto, é claro, as pessoas que são mais, digamos assim, profundamente religiosas e um tanto paranoicas, elas podem ler Deus em todo momento ruim, achando que é um castigo de Deus. Mas eu acho também, Tass, que mesmo pessoas não religiosas têm apresentado, algumas delas, um certo gozo mórbido, masoquista, sim. De, sabe, tá feliz porque tá de máscara, tá feliz porque não pode sair de casa, porque sempre foi hipocondríaco, sempre foi paranoico com vírus, e agora ela tá vendo que o mundo ficou igual ao mundo que ela tem na cabeça dela. Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem pressa. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Mais um yeah, yeah! Yeah, yeah! Agora aquele issa para o Bolsonaro. Isso aqui é uma festa, meu irmão! É maravilhoso! Uhul! Sensacional! Sensacional! Au! Ô, Pondé, você é um provocador, né? Você está me dizendo... Você é o provocador. Você está me dizendo que tem gente se divertindo com tudo isso, é? Eu não tenho nenhuma dúvida. Gente que sempre teve mais dificuldade com a vida cotidiana, gente que nunca teve muito trabalho realizado. Agora, acho que também tem gente, Tass, que está se divertindo só porque está investindo em aumentar seus seguidores. Tem um certo mercado do pânico que dá dinheiro. Entendeu? Mercado do pânico? Isso aí. Me fale mais sobre ele. Nas redes sociais, eu não tenho dúvida que tem gente investindo na ideia de gerar muito medo, porque as pessoas estão com muito medo, e quem sabe atingir números de seguidores tal, que um dia vai ser convidado a fazer propaganda. Pondé, eu percebo que quando você fala de rede social, das pessoas boazinhas, você demonstra assim, uma certa irritação. Eu queria saber como que você está vivendo essa quarentena, né? Com tanta gente brotando no Instagram, fazendo essas boas ações. Como é que você está convivendo com isso? Olha,
eu continuo razoavelmente distante das redes sociais. É que elas transbordam, como você bem disse, elas transbordam por todo lugar, como uma espécie de inundação. Então, eu acabo vendo isso que você percebe muito bem, que você me conhece, não só nesse programa, que, de fato, eu tenho uma, digamos assim, uma hilária irritação com os bonzinhos das redes sociais, né? É isso, gente. Deu positivo pro coronavírus e é isso. Tem que ficar aqui, me cuidar da minha saúde. Foda-se a vida! Quem é a praga que veio para detonar o mundo? O vírus ou o ser humano? As pessoas que têm um pouco esse olhar apocalíptico de castigo à espécie humana, de repente acham que o vírus não é uma praga. A praga é o ser humano e o vírus veio limpar a Terra. Alexandre Pinheiro Ribeiro Pinto, o que a filosofia pode fazer por nós neste momento de pandemia? A filosofia, a arte, a cultura em geral, ela tende a crescer em momentos em que a gente se sente acuado, porque nós somos seres do imaginário, seres do conceito, que até onde a gente sabe os outros animais não habitam esse universo, e a gente tem uma vocação natural a querer entender o que acontece. E aí eu resumiria a ópera dizendo que a filosofia, em momentos como esse, nos ajuda a entender o que acontece. Não é à toa que a filosofia está tão na moda. Vírus, ele quer dizer líquido venenoso, né? Na raiz dessa palavra. O que esse vírus está nos dizendo, filósofo? Então, o vírus, enquanto tal, não nos diz nada. Agora, nós, sim, podemos projetar sobre essa experiência algo que o vírus nos fala, mas é, na verdade, nós que nos falamos através da experiência com o vírus. E daí a gente pode pensar, o vírus está nos falando sobre a nossa precariedade, o vírus está nos falando sobre como somos vítimas da contingência, o vírus está nos falando que a gente não é o dono do universo, que apesar da gente ter criado aviões e internet, computadores e celulares, uma partícula burra, estúpida, cega, é capaz de nos botar de joelho. Então, o vírus está, inclusive, nos falando o seguinte: abaixa a bola, meu irmão. Abaixa a bola, porque você não é dono do pedaço. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil... E daí? Não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Baixa a bola, é isso que ele está falando. Eu fico pensando o seguinte, a gente não conseguiu nem fazer um respirador decente ainda, acessível, mas já quer construir um foguete para chegar a Marte. Pode isso, Pondé? Então, isso já é uma coisa que eu acho que, em certo nível, está no plano da razoabilidade, ou no caso da irrazoabilidade. Nós já temos uma empresa prometendo viagem a Marte, né? E, no entanto, a gente não consegue resolver problemas básicos. O caso do respirador é porque eu li, inclusive, recentemente, um artigo dos Estados Unidos sobre isso lá, não aqui, em que as empresas, na verdade, avaliavam que construir respirador era uma coisa que não dava retorno, porque o número de pacientes com pneumonia grave que precisavam ser ventilados era muito baixo, né, estatisticamente, durante muito tempo. Então, do ponto de vista contábil, era ineficaz gastar investimentos em cima de respirador. Qual é a sua opinião sobre o vírus ser uma vingança da natureza por nós termos feito tanta caca no planeta? Eu não acho que o vírus seja o enviado da natureza para falar conosco, porque a natureza ela é assim, ela é pássaros, ela é praia linda e ela é câncer. Tudo isso é natural, né? Então, achar que a natureza está nos mandando um recado... Cuidado, porque de repente você começa a ouvir o coronavírus falando com você de noite. Por que no momento que a gente mais precisa da ciência, tem gente que duvida dela? Olha, eu acho que essa questão é bastante interessante, Tass.
Eu diria que, primeiro, porque esse debate está bastante politizado, né? O debate está politizado porque a gente vem de um período bastante polarizado em política. Nós temos um presidente que opera na polarização e, portanto, ele acaba criando um ecossistema, como está na moda falar, em que todo mundo na política acaba polarizando. Então, a gente pode ter polarização entre bolsonaristas, simpáticos radicais, dorianos, simpáticos radicais, e aí onde que fica, na verdade, o debate científico? A ciência é fundamental. A verdade é que a ciência é, antes de tudo, um método. Ela é um método e ela inclui seres humanos e instituições. Isso faz com que a ciência também tenha ruídos, tenha polifonia, tenha níveis de interesse que passam por políticas internas dos grupos, que passam por vaidades individuais. Isso necessariamente não ataca o método. O método é protegido por protocolos. Isso faz com que a ciência seja lenta, metódica, institucionalizada. E, nesse sentido, ela sai um pouco da temporalidade que o mundo vive. Então, por exemplo, como disse recentemente o sociólogo inglês, que na realidade não é inglês, é húngaro, o Frank Furedi, infelizmente, a vida não acontece no tempo da ciência. O que eu quero dizer com isso? Independente do fato que, nesse momento, é importante a quarentena, não há dúvida que nós não podemos viver em quarentena. Não dá para ficar 6 meses em quarentena, trancado embaixo da cama, esperando a vacina. Há algo entre uma quarentena ou confinamento, como queira se chamar agora, e um lento processo gradual e organizado de volta à vida vai acontecer em algum momento próximo. Na Europa já está acontecendo de alguma forma. Então, respondendo a você, a primeira coisa que eu disse é o seguinte: a gente tem um ecossistema polarizado, política é um mercado, os políticos brasileiros, eu não acho que nenhum deles esteja atuando sem pensar nas eleições, tá? Todos eles. O que eu acho é que alguns são mais responsáveis e outros menos responsáveis. Nós temos percebido. Agora, a dúvida que eu tenho, Pondé, é por que o Brasil tem um flerte fatal com a irracionalidade? Olha, o brasileiro tem um tipo de comportamento que tende ao informal, né? Que tende ao intuitivo. E quando você passa isso para o plano institucional, a razão no sentido público, ela é institucionalizada, ela é organizada em instituições políticas, instituições jurídicas, instituições de mídia, de ensino e educação, de pesquisa e investigação. Tudo isso é racionalidade pública e social. E, nesse momento, a desorganização brasileira, uma certa, além, é claro, de uma elite bastante irresponsável, que a gente sabe, inclusive, grande parte da preocupação com a epidemia, não só no Brasil nesse caso, mas aqui muito, é porque a epidemia entrou pela porta da frente, nas mãos e nas malas de pessoas que viajaram para o exterior. Tanto que tinha aquele meme muito legal no começo da quarentena, que era: pobre quando viaja traz imã de geladeira, queijo Minas, lembrancinha, rico traz coronavírus. Né? Esse meme é profundamente sociológico. Deixa eu te pegar aí. Os privilegiados, né, eles descobriram que a sensação de segurança atrás dos carros blindados, dos muros, era falsa. Você acha que os privilegiados vão largar esses hábitos agora, depois que a gente sair dessa? Eu acredito que não. A morte no Brasil sempre foi invisível na saúde pública. Então, quando a epidemia for para a periferia e, portanto, para a saúde pública, eu suspeito que ela vai se tornar, ela deixe de ser, digamos assim, trendy topic nas preocupações das pessoas chiques, famosas, ricas e fofas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente vai poder medir se as pessoas aprenderam alguma coisa com o fato de que carro blindado não te protege de vírus, tá? Se a preocupação com a saúde pública se tornar um trendy topic na vida política e econômica do país. O que eu não acho que vai acontecer de bate-pronto, e a prova é que tem um monte de gente no Brasil que acha que porque tem uma puta casa, uma razoável renda segura, internet legal, Netflix e coisa e tal, que tudo bem fazer quarentena no Brasil.
E aí eu tenho um prazer especial em atormentá-los. Claro, Pondé. O pessoal não vai te deixar sossegado aí do outro lado, nem aqui no nosso Provoca, porque você sabe que cabeça vazia é a oficina do diabo. Essa é a sabedoria popular. Eu quero saber o seguinte, como manter a cabeça ocupada na quarentena e impedir que o tinhoso instale o seu aplicativo? Isso é que eu vou querer saber do nosso filósofo no próximo bloco. E você pode cutucar ele, sim, que eu vou jogar aqui na cara dele com a hashtag Provoca. Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Escreveu o poeta romano Juvenal no século II d.C. A frase em latim é mens sana in corpore sano. Todo mundo isolado para salvar o corpo, mas o que eu quero saber do meu filósofo agora é como manter a mente sã, meu caro psicanalista Pondé. Olha, Taz, você no outro bloco fez praticamente uma citação do filósofo Descartes do século XVII, numa famosa meditação metafísica, em que ele se pergunta se não existiria um gênio maligno muito próximo do capeta, na nossa linguagem popular, que poderia ficar nos enganando o tempo inteiro e, portanto, fazer com que a gente delirasse com coisas que não existem. É bem o que você falava no final do bloco com relação à instalação de um aplicativo do tinhoso na nossa mente, né? Que nos deixaria confuso nesse momento em que a cabeça fica vazia e se transforma na oficina do diabo. Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Uma forma de você evitar que o tinhoso instale o aplicativo é tendo a humildade, primeiro, de perceber que a gente precisa de método na vida. Como que isso aparece numa situação como a que a gente está vivendo? Não passe a acordar meio-dia. Não faça com que o fato de você ter trabalho em casa, aqueles que estão trabalhando remotamente, que isso destrua a sua rotina. Continue escovando o dente de manhã cedo. Continue lavando o rosto. Continue tomando banho, se você tem o hábito de tomar banho de manhã cedo. Continue tomando café. Tome café na mesa, certo? Não fique vendo durante a semana, o dia inteiro, séries do Netflix, ou seja lá, o que for. Se você tem uma rotina, né, então você continua com essa rotina. Ou abra 2 horas no dia para você ler um livro, ou para 1 hora para você falar com as pessoas que você quer falar. Abra um tempo para você andar ao redor da quadra. Não se deixe levar pelo pânico de achar que se você respirar fora da sua casa, você vai cair morto em 5 minutos, certo? Não deixe o medo tomar conta de você. Tenha humildade, como diria o Descartes, para entender que só Deus não precisa de método. Nós todos precisamos. E a sanidade mental, ela precisa de um pouco de método. Não precisa ser obcecado, porque senão você vira paranoico e acha, por exemplo, que o vírus está aí, porque você sempre foi hipocondríaco e você sempre teve razão. Onde é que tu tá indo desse jeito, mulher? O centro da cidade, colocar crédito no celular. Por quê, minha irmã? Tem que andar assim agora? Eu vou andar assim agora, porque toda vez que eu chego tem que tirar a roupa, lavar e tomar banho. Então eu vou andar logo assim, que é pouquinha peça para lavar, né? Não tem sabão, nem tem gente que aguente, nem amaciante. Já tá indo, já volto. Vai e volta, 2 vezes. Já. Paranoico, ele vai encontrar muitos concorrentes também, né, Pondé? Eu acho que é melhor evitar essa concorrência. Agora, eu quero citar um outro cara que nos deu algumas dicas, que é o Mayakovsky, que falou o seguinte: melhor morrer de vodka do que de tédio. Eu quero saber se dá para encarar essa, se você está conseguindo encarar essa de cara limpa. Não, de cara limpa não, necessariamente. Assim, seguramente, inclusive, eu li uma pesquisa recentemente em algum lugar que dizia que o consumo de álcool subiu cerca de 15% no Brasil.
né? Semana passada eu acho que eu li isso em algum lugar. E que tem subido muito a entrega delivery de bebida alcoólica, né? Agora que o tempo à noite está começando a esfriar mais, eu tenho bebido mais vinho, né? Do que o comum. Quando eu digo mais vinho, ao invés de uma taça, 3. Certo. Não significa que eu bebo vinho no gargalo. Ô Pondé, o tédio, ele é algo a ser combatido ou ele tem uma utilidade? Uma certa dose de tédio é um risco da condição humana, né? A literatura já tratou disso muito, inclusive a filosofia. Esse tédio vita, essa ideia de que existe um tédio profundo na condição humana, que é um sentimento um pouco de que às vezes as horas não passam, quando você não está com alguma coisa na cabeça que te dá tesão, alguma coisa no corpo que te dá tesão, ou seja, quando você não está dominado por um certo eros, como diria a filosofia, né? Agora, então, nesse sentido, acho que o tédio ele faz parte um pouco da nossa condição, às vezes ele nos assola e tal. Agora, um tédio, digamos, quase patológico, eu acho que esse daí é alguma coisa que a gente precisa combater. E aí, de novo, eu voltaria à fórmula humilde do Descartes. Um pouco de método para combater o tédio. Se você se sente entediado durante o dia, tente sair de casa, experimente dar bom dia, sorrir para a pessoa. Não olhe para o outro, como muita gente está fazendo hoje, só como um corpo científico transmissor de vírus. Né? Isso é uma desgraça. Né? E esse é um dos riscos das pessoas que acham que o confinamento pode ser forever and ever and never. Eu tô adorando essa conversa que o Pondé está ensinando as pessoas a serem boazinhas aqui neste programa. Logo ele. Só o coronavírus consegue isso. Só o coronavírus vai te deixar assim, Pondé. Agora, olha, você é um crítico da grande piração da nossa época, as redes sociais. No que elas ajudam e no que elas atrapalham na situação que a gente está? Olha, eu acho que, começando pelo que elas atrapalham, como a decisão do WhatsApp de limitar a lista de que você pode enviar a mesma mensagem, lembra o problema das listas? Isso fala um pouco do que as redes sociais atrapalham nesse momento, que é um pouco o que as redes sociais atrapalham sempre, mas que nesse momento que há um sentimento de vulnerabilidade mais agudo nas pessoas, elas atrapalham mais. Fake news. Gente, todo mundo tem na família a figura paranoica, que está em pânico, quer que todo mundo fique em pânico na família, achando que não tem saída, que o mundo vai acabar, que é o apocalipse, e seja lá o nome que você der, né? Todo mundo tem uma figura dessa na família. Todo mundo tem uma tia louca no WhatsApp, é isso? É isso aí, é isso mesmo, todo mundo tem. Então, assim, as redes sociais atrapalham dessa forma, né? Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Agora, as redes sociais ajudam no sentido de que ela pode quebrar a solidão. Imagine, isso que a gente está fazendo aqui é, de certa forma, redes sociais. É claro, né? Lógico. Então, as redes sociais, elas conseguem fazer com que as pessoas mantenham um nível mínimo de sociabilidade, um nível mínimo de parceria, fora aquelas pessoas que moram com você em casa, especificamente. E, nesse sentido, as redes sociais ajudam a minimizar a solidão, assim como elas ajudam também a que a gente tenha acesso a uma certa capilarização de informação, apesar que, junto com isso, vem todo o joio. Mas eu acho que as redes sociais são muito importantes nessa hora para ajudar a sobreviver ao isolamento. Uma pergunta que eu estou fazendo a todo mundo, mas não vale mentir, tá certo? Você está ajudando aí na faxina da sua casa? Já limpou uma privada hoje? Está lavando não, prato? Hoje não.
Não. Prato, na verdade, tem até um dado interessante que é o seguinte: a máquina de lavar ela estava constantemente inoperante e eu decidi que ia fazê-la operar de novo para não ter que lavar prato. E eu consegui fazer isso. Você então, que consertou? Não, eu que dei o jeito. Na verdade, ela não estava quebrada. Ela só era inteligente demais para mim, então eu tive que pedir ajuda ao Google. Eu quero saber se você está arrumando a sua cama, no mínimo, pelo menos. Sim, mas isso eu sempre fiz. Você sempre fez isso? Eu sempre fiz isso, eu sempre dividi as tarefas de casa, inclusive com relação aos filhos, com a minha mulher. Sempre. Agora você vai ter que você está nos convencendo que você é fofo, é isso? Eu não sou fofo, eu só sou razoavelmente disciplinado. Fofo é os caras que andam de coque na cabeça hoje em dia, achando que eles inventaram pais que participam na educação dos filhos. Eles é que são fofos. Eu sou simplesmente de uma linhagem de alguns homens, que no meu caso específico era o meu avô. Eu vi isso, que no meu avô, esse tipo de, digamos, de parceria concreta, de divisão concreta, de atividades com a mulher e com a mãe dos filhos junto ao dia a dia. Então, inclusive, uma das razões... Olha que eu vou checar essa informação, hein? Pergunta para minha filha, que é tua fã louca. Pergunta para ela, é isso aí. Ô, Pondé, o que são geradores de histeria, Pondé? Primeiro, dar uma resposta um tanto técnica, assim. Modelos epidemiológicos dependem de dados para funcionarem, senão eles são modelos cegos. Nós estamos atolados em dados, que não deu nem tempo de organizar esses dados. Imagine que as equipes que pesquisam a patofisiologia do vírus ainda estão apanhando do vírus. Eu estou falando da dinâmica mórbida do vírus, interna ao organismo humano na relação com o vírus. Então, nós não temos dados suficientes. E à medida que grandes grifes acadêmicas começam a produzir modelos epidemiológicos que geram desespero, do tipo, vamos ficar em quarentena 2 anos, o mundo não vai voltar ao normal em 3 anos, vacina, se acontecer em 2 anos, é um milagre. Então, eu acho que esse é um gerador de histeria poderoso, porque vem com a grife da ciência. Mas é uma má ciência. O Gilson Dias quer saber de você. Os governantes serão mais humanos ou menos corruptos pós-pandemia? Olha, de novo, eu acho que é difícil fazer uma afirmação dessa à larga, né? Soltamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, estou fazendo essa analogia porque ela é muito operacional, inclusive para a primeira-ministra Angela Merkel da Alemanha, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os governantes na Europa foram muito cuidadosos para não aumentar a tensão social, inclusive devido à miséria econômica em que eles se encontravam. Então, você teve grandes estadistas depois da Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que não teve durante, como Churchill, por exemplo, né? Mas você teve grandes estadistas, inclusive na Alemanha, principalmente na federativa, né? Na Alemanha Federal, que era do lado ocidental, a maior parte da Alemanha. Tomando isso como modelo, a gente até pode imaginar que aqui no Brasil os políticos tomem um pouco de vergonha na cara e percebam, apesar que nesse momento acho que ainda não tomaram, né? Porque estão polarizando e capitalizando a epidemia para suas agendas eleitorais, mas pode ser que os políticos brasileiros, alguns deles, entendam que diante de uma crise como essa, a decência, como dizia Camus no seu livro A Peste, é a melhor forma de você lidar com uma epidemia. Então, pode ser que a gente tenha, logo depois da epidemia e na gradual superação dela, políticos que sejam mais responsáveis, porque senão eles podem simplesmente matar o país, porque o país vai sair na UTI. Você está me dizendo que pode surgir um Winston Churchill brasileiro depois dessa pandemia? Assim, na verdade, ele deveria surgir agora, né? Tá demorando, né? Está demorando. Mas, agora, assim, ô Pondé, olha só, eu quero saber se você vai conseguir me explicar que ser humano com medo compra mais papel higiênico. Por
que essa fixação com papel higiênico? Olha, o psicanalista diria que é o eterno problema com a fase anal, né? Deve ser. Você sabe que a fase anal, na teoria freudiana, é aquela fase em que o bebê aprende a reter as fezes ou dar as fezes de presente para a mãe. Para a mamãe. Né? Ou para o pai, né? Então, a gente sabe, inclusive, é um jargão psicanalista comum dizer para com essa analidade para se referir a pessoas que estão mesquinhas e pão duras. Pare de fazer caca. É exatamente isso, né? Então, assim, pessoas que ficam comprando papel higiênico em momento de crise, me parece um fenômeno quase estereotipado da analidade da qual Freud fala. Pessoas adultas que são mesquinhas, pão duras, que querem todo o papel higiênico do mundo para ela, porque elas acham que só ela terá o direito de se limpar. Esqueceram que tem água. Alívio saber disso, meu caro filósofo. Agora, a demência humana é tão grande que alguns são levados à morte justamente pelo medo da morte. É uma frase muito atual que foi escrita há 2000 anos pelo filósofo Sêneca. No próximo bloco, é hora de memento mori, de lembrarmos que somos mortais. Você participe aí com a hashtag Provoca, mas com serenidade, tá bom? Diz a lenda que nos desfiles que celebravam as conquistas do Império Romano, um servo ia ao lado do general, cochichando no pé do ouvido dele: memento mori, lembra que você é mortal. A consciência da mortalidade está presente na filosofia, pelo menos desde Sócrates, não é, Pondé? Eu queria entender por que precisamos de um vírus agora para lembrar que nós somos mortais. Olha, Tassi, a nossa cultura é uma cultura viciada na certeza, na produção de certezas. E aí, na hora que ela experimenta alguma coisa como a pandemia, ela entra em pânico. E eu vou dar um exemplo didático. Ela acha que resolve tudo garantindo simplesmente a diminuição do contágio. Só que a diminuição do contágio, ao custo da não relação com o vírus, implica numa diminuição de imunidade de rebanho, que é a única coisa que a gente tem antes da vacina como forma de alguma sobrevivência mais geral. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que o cálculo estratégico de certezas, diante de um ambiente como esse que a gente está vivendo, pode transformar você numa pessoa obsessiva, medrosa, insuportável, e era essa pessoa que o estoico Sêneca tinha na cabeça quando ele se referiu a que o medo pode levar você à morte mais rápido. O Pondé, a ciência, ela vem prometendo cada vez uma vida mais longa, né? E gera uma ansiedade essa longevidade. Isso é uma fantasia contemporânea? É uma falsificação da vida? É uma boa ideia isso? Qual é o custo disso? Olha, Taz, eu acho que é absolutamente normal a gente querer viver mais, tá? Assim, é normal buscar felicidade, o que não faz com que eu critique a ideia de um sistema completamente voltado para a felicidade e não deixar a gente meio bobo. Tá? Acho que deixa assim. Tem gente por aí que fica 2 horas na fila para ficar num parque no domingo, meia hora, né? Para dizer que está produzindo lazer. Só posso achar que é bobeira, né? Mas é normal as pessoas quererem sofrer menos, é normal as pessoas quererem viver mais, é saudável você querer viver mais. Então, eu acredito que a longevidade é um dos inúmeros sucessos dos avanços da ciência, dos avanços dos esgotos, que é uma coisa que o político não gosta de fazer, porque não aparece, porque fica embaixo do chão, né? Mas, assim, eu acho absolutamente normal. Agora, eu entendo a sua pergunta, né? Claro, é óbvio. Eu entendo a sua pergunta, porque a longevidade, primeiro, ela é uma coisa que é construída, custa dinheiro. A prova é que quem tem normalmente melhor condição material tem mais longevidade. Ou estados que têm melhor condição material ou usam melhor seus recursos garantem mais longevidade para os seus cidadãos. Agora, ao mesmo tempo, a longevidade coloca no centro da vida e da sociedade outros problemas. A solidão de muitos idosos,
O fato de que, ao lado do aumento do número de idosos, tem uma queda no número de filhos. Cada vez mais os jovens têm menos filhos, a gente sabe disso, né? A taxa da mulher brasileira deve estar por volta de 1,7, 1,8 filho por mulher, e ela não está distante do resto da maior parte dos países do mundo, essa taxa. Então, acho que a longevidade, ela em si é um bem, né? Em si é um fator de saúde, em si é um fator de horizonte, é a realização de uma potência humana, né? Para viver mais e realizar mais, só que ela não se dá no vácuo, ela se dá em relações sociais, ela se dá em relações psicológicas e políticas e econômicas. Nesse sentido, ela custa dinheiro, como eu estava dizendo antes, né? Ela custa dinheiro privado e público, né? E, ao mesmo tempo, ela cria problemas que não existiam. Idosos, doentes, que às vezes vivem, mas não têm mais vida interna nenhuma. Enorme solidão, né? De pessoas que não têm família à sua volta, principalmente se não tiver patrimônio. O Otto Lara Rezende, por exemplo, ele dizia para mim, o homem é triste porque morre. Eu disse, não, Otto, o homem é triste porque vive. O Pondé, a mortalidade ela tem se mostrado de uma maneira muito crua na nossa frente, né? Você deve estar acompanhando aqueles caminhões de corpos na Itália, o rink de patinação na Espanha. Eu vi umas câmeras frigoríficas em Manaus também. Como essas imagens estão afetando você? Eu não vejo muito essas imagens, né? Quase como metodologicamente. Então, o meu comportamento das redes sociais é muito mais uma derivação de um temperamento. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho interesse em ver, assim como não tenho interesse na opinião, nas opiniões horrorosas que muita gente tem nas redes sociais. Eu, de fato, não tenho interesse. Depois, eu sou muito ocupado, no sentido de que, inclusive agora na quarentena, eu acabei um livro que eu ia lançar, ia acabar em maio com a editora, o acordo era esse, eu acabei no começo da quarentena. Comecei a escrever ele no final do ano. Eu posso supor duas coisas racionais para esse uso de imagens desse tipo na mídia. A produção de consciência do risco. Tá? Então, essas imagens visam o uso que o Maquiavel analisaria, dizendo que o medo é uma ferramenta importante na gestão de pessoas. Se ele fosse palestrante motivacional, ele diria isso. Né? O medo é uma ferramenta importante na gestão de pessoas. Então, põe a imagem de muita gente morta, porque as pessoas vão ficar em casa apavoradas com medo. Apesar que o Maquiavel também diz que medo demais sai pela culatra. Certo? E o segundo lugar que eu também entenderia como uma ação racional da mídia é compreender essa atitude como audiência. Porque as pessoas querem ver, elas são meio masoquistas, elas gostam do horror, elas gostam da morbidez, então a mídia oferece e aumenta a audiência. Mas fora dessas duas causas, eu acho que é um desserviço, já escrevi isso na minha coluna da Folha algumas vezes, e disse também já no Jornal da Cultura, aí, eu acho que é um desserviço que a mídia presta, é claro que não é todos os veículos, é um desserviço que a mídia presta mostrar essas imagens continuamente gerando desespero nas pessoas. Olha aqui o Kikolino perguntando para você. Pergunte ao Pondé se ele está gostando do mundo pior que nós estamos vivendo agora e se quando o mundo melhorar, se ele vai ficar triste. Essa pergunta é quase um merchandise de um livro meu. Né? Eu agradeço a ele pelo merchandise, né? O meu livro Contra o Mundo Melhor. Né? Eu vejo o seguinte, eu não estou gostando do mundo pior porque a minha ideia no meu livro não é trabalhar para o mundo pior. Esse livro, ele tem dois andares, digamos assim, né? O Contra o Mundo Melhor. Então, assim, tem um andar que é uma das primeiras críticas sistemáticas que eu fiz aos fofos aos quais você fez referência. Portanto, o Contra o Mundo Melhor, na verdade, como eu digo na abertura do livro, é contra pessoas que se acham super do bem, super legais e que estão salvando o mundo. Outra coisa, no nível mais profundo do livro, o livro é um livro que oferece uma reflexão trágica e cética sobre as coisas. E é nesse sentido, não significa um voto para o mundo pior.
significa um voto por um olhar mais maduro sobre a realidade. Um olhar mais realista sobre a realidade. Então, no livro não há lugar nenhum que faça um voto pelo mundo pior, né? O Cortella brinca comigo dizendo que no dia que o mundo ficar bom, ele não me convida, por causa desse livro. Né? Mas, assim, o livro, ele não faz um voto por um mundo pior. Ele faz um voto por a gente ser menos farsesco na nossa bondade. Ô Pondé, você se define como um ateu não praticante. Isso quer dizer que quando vem a bad, você não dá uma rezadinha? Você não ajoelha para nenhum santo? Não, eu não ajoelho para nenhum santo. Agora, sim, se a minha mulher mandar eu bater cabeça para um santo, eu bato. Certo? Tem alguém que está aí acima no comando. É claro, sempre tem, né? Qualquer homem casado sabe disso, né? E que continua querendo ficar casado. Então você não ajoelha para o santo, mas você ajoelha no milho. É mais ou menos isso, no cantinho da sala. Mas falando sobre o ateu praticante, César, é muito mais a ordem psicológica do que da ordem necessariamente da fé no plano teológico, né? De acreditar que existem seres divinos, ou no caso, Deus. Quando eu falo que eu sou ateu não praticante, que é uma brincadeira, tem uma precisão, digamos, filosófica na expressão. É o seguinte, eu acho que é mais fácil ser ateu do que acreditar em Deus. E eu cheguei à dúvida com relação a Deus muito precoce na minha vida, né? Eu, às vezes, até brinco dizendo que eu virei ateu aos 8 anos, porque eu acho a coisa mais chata do mundo ateu que se acha inteligente porque é ateu. Qualquer pessoa que leia teologia profunda percebe o grau de inteligência que tem ali no esforço de lidar com a ideia de Deus e com a ideia do mal, por exemplo, e do bem. Então, eu acho a teologia, quando não é a louca da casa, quando não fica tentando agradar ninguém, uma das disciplinas mais sofisticadas que o mundo já produziu, é a teologia. Eu adoro teologia. Então, assim, eu acho que o ateísmo pode ser muito precário, principalmente ateu que senta do lado de católico, ou seja lá, qualquer religioso, e fica falando, Deus não existe. Eu aprendi a chamar esse ateu de ateu todinho. Todinho? Você realmente fica cutucando todo mundo. Uma das suas cutucadas é que a crença mais brega de todas é acreditar em si mesmo. É isso aí, né? Eu acho. Você é uma boa companhia para você mesmo? Olha, eu sou uma boa companhia para mim mesmo quando eu estou escrevendo e lendo e trabalhando. Quando eu não estou fazendo isso, eu preciso desesperadamente de pessoas que façam com que eu viva melhor. Essas pessoas podem ser as pessoas com quem eu trabalho, a minha mulher, os meus filhos, amigos, pessoas que falam comigo no WhatsApp, ou mesmo filmes que são ótimos. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois que isso tudo acabar? Acho que sair e jantar fora com a minha mulher. Ir no cinema, viajar de avião. Eu gosto de viajar para fora, para dentro, viajar de avião. Luiz Felipe Pondé, o que é a vida trancada? Essa era uma pergunta clássica, né? De uma bujana. O que é a vida? Né? Olha, eu acho que eu vou começar pelo que é a vida. É uma tensão entre Eros e Tânatos. Uma tensão entre vida e forças contra a vida. A vida trancada é essa tensão com mais uma variável, a manutenção da sanidade nesse momento. Tá rolando aí? Sim, em razoável medida, graças às pessoas que estão perto de mim, graças a convites como esse, e fazer o programa com você. Ô Pondé, nós vamos terminar fazendo as 3 coisas assim que você mais ama: redes sociais, marketing pessoal e egolatria num só pacote. Nós vamos fazer uma selfie. Vamos lá? Você está sentindo falta de tirar selfie? Não. Não? Ai, que decepção.
Sabe que eu sinto falta de encontrar as pessoas que gostam do que eu escrevo, do que eu falo e falam comigo. Elas batem selfie, tudo bem, mas eu não sinto falta da selfie. Eu sinto falta de encontrar com as pessoas. Se cuide. Foi um prazer. Valeu. Vocês também. Obrigado. Valeu, beijo. Tchau.